Fala galera, Colex no Esporte. Galera, vamos trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho de Vasco da Gama. Galera, não tá nada fácil, em tudo aí é notícia do Vasco da Gama. E aqui também não é diferente. Vamos trocar a ideia falando um pouquinho da saúde financeira do Vasco, que hoje a dívida total é de 1,4 bi, né? E a atual direção não encontra uma saída. Então aqui vai uma dica, um conselho, ou até mesmo a gente trocar essa ideia. Vamos lá. Controle de folha salarial. Eu particularmente acho que a gente gasta 17 milhões para um clube que realmente não consegue tirar leite de pedra. Precisa fazer cortar seus gastos na carne. É isso aí mesmo, galera. Vamos lá, eu vou sair aqui um pouquinho da frente para a gente trocar essa. Então, galera, vamos lá. O primeiro item é o limite mínimo de folha salarial, 10 milhões. 10 milhões mensal, para mim é o limite mínimo que o Vasco deveria colocar a partir de ontem, tá? Aí daria 120 milhões ao ano, tá? Então, no caso, o Vasco sairia de 16 milhões que é agora, né, a receita do Vasco, e levaria ela para 10 milhões. O foco na montagem de elenco seria para jovens, né, no caso, subindo os jogadores da base, jogadores acessíveis ao mercado, com uma potência de revenda inteligente, onde a gente não perderia com os jogadores. Exemplo, a gente vai perder futuramente com o Verratti, tá? A gente vai perder aí por conta da idade de um jogador que não vai nos dar retorno financeiro. Então, galera, o segundo ponto seria a venda de jogadores. Vamos lá. Eu coloco aí 4 atletas por ano ser vendido. Dentro disso, seriam 2 no início e 2 no meio do ano. Só que o Vasco, ele precisa ser inteligente. É trabalhar a garotada da base para que eles tenham construção dentro dos seus jogos, né? Ele tem a projeção de um jogador que está sendo lapidado, que um jogador que está sendo bem instruído taticamente, um jogador que realmente entrega dentro de campo, para fazer a negociação fluir. Para você chegar no valor de 14 milhões de dólares, é preciso o Vasco ter inteligência para manusear esse atleta, fazendo duas vendas a cada 6 meses, a cada janela, vamos dizer assim. O Vasco já conseguiria 224 milhões no ano, né? Como é em dólar, então no caso chegaria praticamente 224 milhões de reais. O Vasco conseguiria pelo menos uma boa parte desse dinheiro no final do ano. Bom, galera, receita diversificada. Galera, aqui eu vou excluir, tá, ingressos, porque até então a gente sabe que São Januário só nos dá aí, chegando a ponto de 1 milhão e pouco, com a receita total dos 15, 18 mil que entra em São Januário. A não ser quando é jogo importante, que o valor é mais alto. Então aí não dá para se colocar em média numa receita nova dentro do São Januário. Mas vamos lá. Aluguel de camisa, aluguel de espaço na camisa, tá? Na verdade, o Vasco tem alguns pontos ali da camisa que dá para você alugar por jogo, né? Alugando por 1 milhão, alugando por 50 mil reais. Aí eu coloquei aí por 1 milhão e pouquinho, o Vasco conseguindo, chegaria a 8,7 milhões no ano, tá? Premiações esportivas. Premiações esportivas, galera, tá aí em conta da gente fazendo um campeonato até 10ª colocação, a gente chegando nas quartas de finais da Copa do Brasil e a gente colocando aí umas quartas de finais de uma Sul-Americana. Então daria o Vasco aí 39 milhões no ano, tá? Cota de TV, galera, chegando em torno aí de 58 milhões no ano, tá? É claro que dá para sempre subir quando essa expectativa começa a ter uma alavanca maior. Aí tem um quarto ponto aí que eu acho que é muito positivo, tá? A gente usar o superávit, né? Que seria 60% destinado à redução de dívida, 40% para revestimento, para melhorias estruturais, para reforços e reservas, né? Então assim, o Vasco conseguiria alocar esses 40% aí numa melhoria em 5 anos. Ou seja, nenhum espaço do Vasco ficaria sem ter uma reforma ou uma melhoria durante esses 5 anos. E assim, galera, se o Vasco conseguisse, né, fazer um planejamento e seguisse a risca, a gente conseguiria abater cerca de 700 milhões de dívidas em 5 anos, se tornar
financeiramente equilibrado, com superávit sustentável, né? Voltar a ser competitivo em campo, sem comprometer as finanças, né? E um modelo de gestão inteligente no futebol brasileiro. Então, galera, tá vendo esse quadradinho aí que tá mostrando as receitas totais, as despesas, o superávit, né? Dívidas a pagar. Então, assim, a gente teria um superávit de 200 mil ano, né? No caso aí, a gente viraria superávit nesses 5 anos. Claro que no primeiro ano seria um pouco apertado, mas a gente viraria sempre com superávit. A gente pagaria, né, por ano 130, 140, 160 mil de dívida por ano, né, e abateria aí esses 60% da nossa dívida. Então, assim, dá para fazer, basta ter um pouco de seriedade e planejamento à risca para a gente sair dessa pindaíba que hoje a gente se encontra. É basicamente isso, galera. É claro que nem tudo aí vai ser flores para algumas pessoas, mas é também que eu aceito o conselho, aceito a gente trocar essa ideia. E se você deixar seu like e compartilhar esse vídeo, a gente está aí para a gente conversar e fazer uma dinâmica com o Vasco da Gama.